Pois eu tentei organizar-me para conseguir fazer esta conversa, esta continuação da conversa, e vou fazê-la mesmo na ótica da continuação, porque tenho aqui algumas coisas que supõem, portanto, foi mesmo preparado para, embora isto diga aqui, isto tem que ver com os tais slides que eu fui buscar, que estavam ali à mão no computador, que eu sou, isto para ir construir coisas de novo, eu não sei muito bem, portanto, eu uso sempre coisas que já lá estavam. E, portanto, e meti estes slides novos nesta apresentação. E fui buscar outros mitos, porque o documento, que eu sei que ninguém lê, porque tem 60 páginas, mas o outro documento, este que eu vos mostrei, este documento não tem 8 mitos, tem 13, como eu vos tinha dito outra vez, e uma parte dos mitos de que eu não vos falei são exatamente aqueles que se seguem ao mito, o último que eu vos falei, que era a razão contra a transcendência. Bom, depois vem o mito do poder, que é um poder sobre e não o poder com. O mito da responsabilidade dos cidadãos, que é esse que está aí. O mito que sustenta o desenvolvimento social, já vamos também ver. E o mito da inevitabilidade. E só depois é que termina essa parte da reflexão. E começa a segunda parte, que era essa que pediam para tomar aqui convosco. Bom, e exatamente, porque depois é que começa na página, na página 60 que começa essa segunda parte. E portanto é uma parte mais pequena, de facto, mas e porquê? E porquê? Porque de facto aqueles 8 que eu escolhi têm que ver com uma tentativa de compreender o que se passa na realidade, ou chamar a atenção para algumas coisas muito importantes, e depois, a partir do 10º, eu vou para outros mitos, mas que também são mitos, que são ideias feitas tirânicas, que nos impedem de pensar, mas que têm que ver com a organização da sociedade. Bom, e uma que eu não pus aí, mas que aqui desenvolvo, já chegou. Tínhamos medo que tivesse sido com as couves ou assim, com o vento que está. Pronto. E estávamos preocupados, eu estava a perguntar onde é que estava a mãe da criança, porque da iniciativa de eu vir cá. Pronto. Esta noite nem dormi, pensar que íamos ter tudo. Pois, está a ver. Aliás, o vento tem que ver com isso, o vento que está aí. É que faz as mães. É, exatamente. Bom, e então, eu tirei esse do mito, o mito do poder com e o poder sobre. Uma das coisas que eu acho que nos cria muitas dificuldades a pensar a sociedade é exatamente esta questão do poder. O poder é geralmente um poder sobre e não um poder com. É um poder que não é exercido como serviço, é um poder que é exercido como controle. Portanto, isto tem que ver com as outras coisas que vamos referir, portanto eu evitei falar desse e traduzi isto. No mito da responsabilidade dos cidadãos e das suas organizações. Isto para mim é uma das coisas mais graves também na cultura do país, que nos impede, não é? Porque é esta ideia de que, sei lá, eu quero pensar uma coisa para desenvolver a zona de Valongo, ou quero articular uma atividade para pensar como desenvolver, sei lá, a zona de Trás-os-Montes, qualquer sítio ali, por exemplo, a Terra Quente Transmontana, ou a Cova da Beira, ou... E então, quando isto se põe do ponto de vista político, um projeto de desenvolvimento, a primeira reação que surge normalmente é dizer, e então vai o Estado fazer, o Ministério faz isto, o Ministério A faz aquilo, o Ministério B aquilo, e quando se fala, não, mas lá, o sítio, as pessoas que estão lá, as organizações... não, nós temos uma sociedade civil muito débil, o país é um país que tem uma sociedade civil muito fraca, as instituições sociais portuguesas são muito débeis. Portanto, há sempre esta ideia de que... e depois, se nós cruzarmos isto com outras coisas, isto ainda é mais complexo, porque eu lembro-me claramente, e é o que me acontece ainda hoje em muitos sítios onde eu vou, e sou confrontado com coisas, e eu digo, e pergunto, mas como é que é... Por exemplo, a questão da autonomia, que como o meu campo é mais o da educação escolar, as pessoas perguntam,
Mas a autonomia das escolas, mas é possível, porque é que não há autonomia nas escolas? Há 20 e tal anos que se decreta a autonomia das escolas e ainda não há autonomia. Porque é que as escolas não são autónomas? Bom, e a questão é sempre a mesma. E eu falo com dirigentes políticos dos vários partidos ao longo destes 20 anos e quando as pessoas não estão lá, no exercício do poder, têm umas opiniões muito interessantes. E quando estão lá dizem, era o que faltava, nós darmos autonomia agora. O senhor não conhece o que são os diretores das escolas. Vamos agora dar-lhes autonomia. Mas não, e eu disse, não, eu conheço muitos. Pessoalmente, olha, até se quiser, telefono já para vários. Mas o senhor conhece os bons. O senhor contacta com os bons. Mas nós aqui temos tudo. E nem imaginam o que há para ir pelo país. Isso era uma irresponsabilidade tremenda. Bom, há 600, eram 11 mil unidades de gestão e agora são 670. Portanto, há 670 diretores. Portanto, 670 diretores, quer dizer, num corpo que tem 140 mil pessoas, portanto, não é difícil arranjar 600 pessoas capazes. Mas pronto, mas vem sempre este argumento. E eu lembro-me sempre de Salazar, com aquelas vozes esganiçadas antes de 25 de Abril, a dizer que o povo português não estava preparado para a democracia. E eu não sai isso da cabeça. Sempre essa expressão que me vem. É ele com aquela voz que dizia que o povo português não está preparado para a democracia. Não está preparado. Não é? E, quer dizer, e é sempre o mesmo argumento. E nós estamos a alimentar... E quando ainda agora acontecem estas discussões, aquilo que me vêm sempre a dizer é que as pessoas não estão preparadas. Não há pessoas preparadas. Não há diretores preparados. Não há instituições preparadas. Como se alguém aprendesse a correr parado. Não é? Que é a loucura, não é? As pessoas querem que as pessoas aprendam a correr parados. Não é? E isso faz-se muito nas escolas, não é? Aprender a fazer experiências, vocês, da química, da biologia, mas todos sentadinhos no seu sítio, a aprender aquilo tudo, com as fórmulas no quadro, não é? Em vez de fazerem alguma coisa, não é? Bom, e porque essas coisas, em princípio, exigem alguma capacidade, não é? De misturar produtos, fazer reações, ver não sei o quê, quer dizer, em princípio, não é? Bom, e este argumento ainda no outro dia, há pouco tempo... Agora, neste mês já, foi neste mês de Abril, no Seixal, numa discussão, só professores de um agrupamento escolar, a conversar sobre estas coisas, e falou-se, eles próprios, a explicar o que estão a fazer e tal, e há um deles que se levanta para dizer, mas isto não pode ser, porque sobre a escola dele, que não pode ser, porque isto, porque aquilo e tal, porque nós não estamos preparados. Não, quer dizer, isto para mim é uma coisa... Bom, pois é por causa da minha mulher. Era ela, mas não é nada. Bom, então... E eu tive que lhe dizer, não é, naquele meio todo, muito cor de azul, um bocadinho mais... Margem sul, um bocadinho azul, um bocado mais disfarçado. Tive que estar a dar-lhe um sermão e tive que ir buscar o Salazar. E comparei o que ele estava a dizer com o que o Salazar dizia. Só assim. Quer dizer, eu não tenho paciência. Porque esta ideia... E depois isto é muito trabalhado por gente que pensa ao país. Por exemplo, o Miguel Real, que tem umas opiniões também muito extremadas, mas ele diz que Portugal, hoje, ele escreveu um livro há um ano sobre a situação do país hoje, e diz que hoje é um país sonâmbulo. Pois, quer dizer, porque as instituições, ninguém confia nas instituições que Portugal tem. E esta coisa que a sociedade civil não é responsável, que as pessoas que... Pois que a sociedade civil não é por contraposição ao Estado. Por isso é que se usa o conceito de sociedade civil, é para contrapor ao Estado. Se for o Estado a ter a iniciativa, ninguém discute a capacidade. Se for alguém da sociedade civil a assumir responsabilidades, não. Porque as instituições da sociedade civil são débeis. É sempre o mesmo argumento. E nós não estamos preparados para assumir responsabilidades. E isto, que é muito típico de um país como nós, com esta tradição muito centralista, também tem que ver, e penso que muito que ver,
com a omnipresença e a omnipotência do Estado. Não é? O Estado tomou conta da sociedade. Eu vejo isso na educação de uma forma muito clara, mas isso existe em todas as áreas. O que havia em Portugal eram iniciativas da sociedade civil que eram da Igreja, não é? Do ponto de vista da educação. E foi preciso o Estado, do ponto de vista político, não é? Houve 3 expulsões e 3 destruições do sistema escolar que a Igreja tinha construído. Em 1834, em 1910 e em 1750, com o Marquês, foi o primeiro, em 1756, 1834 e 1910. Por 3 vezes foi destruído, foi preciso destruir e expulsar as ordens, expulsar não sei o quê, para o Estado, nos cacos dessa destruição, construir o seu próprio modelo de intervenção. Quer dizer, como se fosse necessário destruir isso para construir uma resposta para todos os cidadãos que fosse bom. Nós temos muito esta ideia de resolver pela revolução os problemas. Aliás, há um slide no fim com essa questão. E o problema hoje, a pergunta é, e esta situação em que se vive, resolve-se como? Pela revolução ou pela democracia? Porque, no fundo, esse é que é o grande problema, não é? Voltando à ideia de que estamos perante um carro desgovernado que vai contra uma parede. Portanto, Portugal é um país sonâmbulo, o medo é uma estratégia para nada inscrever, isto é o José Gil, aquele livro muito bom que ele tem sobre o país também, para pensar Portugal, e que é sobre o medo de existir. Não é? Nós temos medo de existir. Sempre fomos o medo de inscrever. A palavra inscrever aqui é um conceito diferente do que nós temos da palavra inscrever. Ele chama inscrição ao ato de colocar qualquer coisa na realidade. Não é? Nós estamos aqui juntos e vamos fazer uma ponte. Isso é que é inscrever. Inscrever coisas na realidade. E na realidade social, na realidade, sobretudo social e política. A palavra inscrição nele quer dizer isso. E ele explica bem isso. O medo é uma estratégia para nada inscrever. Então vivemos no medo. Alimentamos isto porque é que o Salazar também esteve 40 e tal anos, também por causa do medo, por um lado, porque as coisas depois retroalimentam-se, não é? E ainda hoje a dificuldade que temos em responder a certas coisas que a sociedade portuguesa, pelas quais está a passar, tem muito que ver com isto. Mas, se repararmos, o modelo de a sociedade portuguesa é débil, as instituições sociais portuguesas são débeis, é o melhor argumento para o Estado manter a sua omnipotência e omnipresença. Porque se fôssemos por outro caminho, dentro de umas décadas, o Estado já não teria o poder que tem, e a administração pública. E então, estes exemplos que eu tenho aqui, por exemplo, o exemplo das escolas profissionais em 1989, foram escolas criadas, lá está, o Estado é o que se chama a regulação, isto em termos mais teóricos, é a regulação de conjunto. Isto é fácil, a regulação completamente de controle, que é feita pelo Estado, é uma regulamentação, por exemplo, no campo da educação, é uma regulação que determina tudo a priori, tudo. A maneira como se está, como se faz, como as salas de aula, tudo é determinado. Até há um despacho em Itália, numa das regiões italianas, sobre o timbre de voz que as pessoas devem usar conforme o tipo de alunos. Mas em Portugal também há despachos sobre os cacifros das escolas, como é que devem ser ordenados os cacifros. Há despachos sobre, muito recente, tem quase 1 ano e meio, 2 anos, sobre como é que se fazem reuniões. Mas é uma coisa exaustiva, não imaginam. E é uma coisa que tem 2 anos. Que é explicar como é que se faz uma reunião, como é que se deve ordenar uma reunião. É como se estivesse a falar para miúdos. É impressionante. E, portanto, é a determinação de tudo a priori, na expectativa de que, estando tudo regulado a priori, vai funcionar. Bem, portanto, é sempre este modelo. E nós temos este modelo na cabeça. E depois temos a regulação autónoma, que é quando as instituições fazem por si. E temos a regulação de conjunto. E estas duas iniciativas foram promovidas em Portugal com bastante sucesso e sempre baseadas no modelo da regulação conjunta. O que é? O Estado, e o Estado com parceiros, com diálogo, estabelece um modelo. Esse modelo é escrito, passado a... Portanto,
instituído, é inscrito, para usar o termo, é inscrito aquele modelo, mas o modelo não, o modelo diz, podem criar-se X. No caso do programa Escolhas, que é um programa de desenvolver projetos para crianças e jovens nos bairros mais problemáticos do país. E que diz, ok, o programa é isto, apareçam instituições que queiram trabalhar nesses bairros, com crianças e jovens. As escolas profissionais, é preciso formar jovens. Apareçam as instituições que querem formá-los. O modelo é este. Então o Estado, com o diálogo com os parceiros, define um conjunto de regras base. São 30 regras. Pronto. Quem quiser fazer tem que obedecer estas 30 regras. Os escolhas, idem. Quem quiser ter iniciativas tem que obedecer a estes modelos. E até o modelo de escolhas é hiper refinado em termos de controle. Mas quem tem a iniciativa de fazer ou não fazer, de criar ou não criar, são as instituições da sociedade portuguesa. No caso das escolas profissionais, apareceram logo, durante os primeiros 3 anos, apareceram 350 instituições da sociedade portuguesa que se lançaram para a frente para lançar projetos dessa natureza. Os Escolhas tem neste momento, por exemplo, este ano tem 110 projetos em bairros. São os projetos que em Portugal trabalham com as populações mais difíceis, de crianças e jovens. E existem instituições em todo o país, nesses 110 locais, que fazem isto. O que é que o Estado faz? Tem um modelo e financia as atividades, mediante esse modelo. Portanto, estes são apenas 2 exemplos de coisas onde o Estado não é nenhuma máquina do Estado. Aliás, a máquina de escolhas é impressionante porque eles são 3 pessoas a nível nacional. O de Lisboa e Val do Tejo, que coordena a nível nacional, depois um do Norte e um do Centro. E o de Lisboa e Val do Tejo tem o Alentejo e o Algarve. E as ilhas. E tem depois um coordenador, um chefe, que é o Alto Comissário para as Migrações e Minorias Étnicas. Assim. Bom, mas portanto, uma equipa pequenina. Porquê? Porque a atividade é toda das instituições. Elas é que fazem, que acontecem, que põem as coisas de pé. E eles têm é que afinar o modelo em diálogo com eles. As escolas profissionais é diferente, que a estrutura já é maior, mas é na mesma uma estrutura muito pequenina, porque o modelo está definido, é só ter a iniciativa. O qual é depois, no caso das escolas, é o financiamento. Isso é que é preciso mais controle, porque são muitas. Bom. Mas, entretanto, cresceram, foram criadas e hoje subsistem. 26 anos depois, é a única coisa que, digamos assim, do ponto de vista educativo, existe e que se mantém de pé. Hoje têm esse modelo, não só as escolas profissionais, mas depois também nas escolas secundárias, os cursos profissionais. Hoje, 44% de jovens de secundário estudam cursos profissionais. 44%. E o programa Escolhas é o que está em todo o país há 12 anos. Portanto, são exemplos de que não é a máquina do Estado que faz. E nós temos esta ideia de que se o edifício social não é composto e construído pelo Estado, não funciona. Que é o outro mito. Quer dizer, que a contradição que nós criamos, não é, entre público e privado, entre o que é Estado e o que é social, como se essas antíteses nos servissem para alguma coisa. Não servem para nada. São como se estivéssemos a criar uma sociedade estatal e um Estado social. Porque a antítese, o que nós falamos do Estado Social, que quer dizer outra coisa do ponto de vista político, mas nós temos um Estado que substitui a sociedade. E nesse caso é um Estado social, nesse conceito. E temos uma sociedade que vive dependente do Estado. Porque é muito fácil dizer que a sociedade está dependente do Estado. Quer dizer, nós estamos há 800 anos a apostar no desenvolvimento do Estado português. Se nós há 800 anos estivéssemos a apostar no desenvolvimento das instituições sociais portuguesas, também as teríamos certamente hoje muito desenvolvidas. Portanto, esta coisa de que, que temos a tal sociedade débil ou que temos instituições débeis, acho que é preciso, pensarmos um bocadinho no que é que isto quer dizer. Não é? Por exemplo, a própria solidariedade social, ela desenvolveu-se e desenvolve-se. Há misericórdias, como a do Porto, tem 600 anos. Portanto, se nós tivéssemos apoiados, estivéssemos disponíveis para apoiar essas instituições, elas podem sobreviver séculos, não é? Como ao Estado. Não é? E não é por acaso, porque Portugal tem uma espécie de pecado original, não é? Não, mas é que historicamente Portugal foi um Estado antes de ser uma nação, que é uma diferença muito grande de outros países.
Não é? Porque, por exemplo, sei lá, a Noruega não precisou de expulsar as ordens religiosas. Aliás, o Ministério da Educação da Noruega ainda há 15 anos, portanto não é uma coisa do antigamente, é recentíssimo, se chamava o Ministério da Instrução, o Ministério da Religião e da Instrução Pública. E tinham tudo junto. Porque é a tradição, o país cresceu assim, quem desenvolveu as comunidades locais e criou as primeiras escolas e tal, a própria Inglaterra, em muitos casos. Portanto, nós temos temos um crescendo, não é? Que foi a sociedade que foi construindo, então vamos lhe dar valor, expressão, vamos a introduzir mais isto, mais aquilo, colmatar dificuldades e tal, mas vamos construir a partir dali e não expulsando. O nosso país tem esta coisa, que é, quando quer fazer alguma coisa, limpa o terreno todo e depois limpa as couves todas e depois põe outra coisa qualquer lá. Bom, e a nossa solidariedade social, quer dizer, basta pegar no caso das misericórdias para se perceber o que estas instituições podem durar. Precisam é de ter, portanto, estruturas fortes, serem bem cuidadas, certamente, mas se nós investirmos nelas, aliás, estas escolas profissionais que são de iniciativa particular dessas instituições sociais, existem todas hoje, 26 anos depois, com os problemas que nós temos terríveis de financiamento. Não é? Ainda agora, o financiamento do ano letivo anterior todo foi pago agora. Portanto, todas as instituições se endividam na banca para sobreviver. Mas sobrevivem. Quer dizer, isto tudo é mais... as coisas não são, de facto, como nos pintam, não é? E esta coisa da sociedade civil débil devia nos fazer pensar mais, não é? O que é que... Embora, de facto, tenhamos sido um Estado antes de sermos uma nação, fomos, portanto, aquela rebelião contra a mãe fez com que nascesse, digamos ali, uma iniciativa de autonomia que muito, quer dizer, aquilo não foi grupos que foram também grupos que se estruturaram, mas foram grupos muito de uma nata. Estudar, por exemplo, aquele momento da criação do país é muito interessante. O Matoso tem textos belíssimos sobre isso. Mas ajuda-nos a perceber. E a nação parece que não arranca. Ainda hoje, 800 anos depois. Mas é o mesmo problema. Isto não arranca, parece que... E temos na camada dirigente pessoas que engoliram a K7 há 800 anos e que a mantêm hoje. E sejam do Partido Socialista, sejam do PSD ou do CDS, é tudo a mesma coisa. Chegam ali e depois reproduzem aquela K7. E, portanto, é preciso, digamos que uma das coisas... Eu posso-vos ler pequeninos textos. Por exemplo, o Miguel Real diz: hoje é um país sonâmbulo, obediente a um totalitarismo tecnocrático e informático, e que mais do que fazer de cada português, e que visa fazer de cada português um robô técnico de fato cinzento, camisa azul e gravata verde ou amarela, surge um coque cultural. Portugal é Portanto, está a nascer um novo Portugal, com toda esta geração mais nova, mas sem sublimidade, sem espiritualidade, sem projeto superior às suas forças e à sua dimensão. O Portugal dos burocratas, dos técnicos, o Portugal dos engenheiros e dos economistas, o Portugal dos pequeninos, fundado no racionalismo tecnocrático, assente na omnipotência do mercado e do dinheiro, ativando ideias exclusivamente utilitárias e divulgando propostas soberanamente individualistas. Tem muito que ver com aquilo que falávamos da última vez. E o José Gil que diz: o medo é uma estratégia para nada inscrever. Constitui-se, antes de mais, como medo de inscrever, quer dizer, de existir, desde logo. De afrontar as forças do mundo, desencadeando as suas próprias forças de vida. O medo de agir, de tomar decisões diferentes da norma vigente. O medo de amar, de criar, de viver. O medo de arriscar. Mas agora já estava a pensar na Universidade Católica. O esmagamento a que os portugueses foram sujeitos durante o salazarismo manifesta aqui um dos seus efeitos. Ninguém se julga capaz, toda a gente se sente inferior à norma ideal da competência. O que não deixa de ser, em alguns casos, real, mas o que contribui também para que a incompetência aumente por falta de audácia, de coragem, de capacidade para se reconhecer o que se é. Portanto, e depois vem esta questão, não é? E o que eu tenho vindo a defender, claro, muito focado no campo da educação, mas é esta perspectiva de uma ação mais solidária no sentido de que as instituições localmente precisam de se articular.
E isso aprende-se, é difícil, mas aprende-se, é como outra coisa qualquer, tem que se aprender. Podemos andar 10 anos às cabeçadas, instituição contra instituição, e aprendemos com isso, e amanhã podemos avançar para outro patamar. Policêntrica, mas tem que ser solidária, de estar ao serviço. Nós podemos não nos entender, mas temos que estar ao serviço das pessoas. Num município, por exemplo. Policêntrica, tem que ter múltiplos centros de decisão e de controle, de avaliação. Não pode estar numa só entidade. Mesmo esta coisa o poder da autarquia, a autarquia local, municipal ou de freguesia, é importante, mas é preciso criar outros polos de poder e de força. Portanto, policêntrica e sociocomunitária. É para construir e reconstruir a comunidade permanentemente, um ambiente comunitário. Não na perspectiva comunitária, o conceito de comunidade, por vezes, é confundido com grupos de mesmidade, para usar o conceito da outra vez. Grupos comunidades que se fecham sobre si próprias. Não é nesse sentido, é no sentido sociocomunitário de construção de comunidade na sociedade. Eu estou a vir aqui, tinha aqui esta tecnologia. Bom, isto é o mito da inevitabilidade. Foi sempre assim. Que é outro grande argumento poderosíssimo. Não é? Ninguém precisa de explicar nada do que está a dizer. Mas diz, perante uma coisa qualquer, diz, mas foi sempre assim. Não precisa dizer mais nada. Mas é terrível, porque isso é que tem um poder tremendo, dizer isso. Porque quem quiser dizer, não, mas é possível, tem que explicar 30 coisas, e é logo ridicularizado na primeira curva. Está a explicar qualquer coisa, olha, aquilo é um poeta. É não sei o quê. Olha outro, um lírico, e não sei quanto. Quer dizer, e quando a pessoa tem que explicar, e se disser, foi sempre assim, já ninguém discute. Está tudo dito. Pronto, não é preciso dizer mais nada, está tudo dito. Como se tivesse dito alguma coisa, não é? Como se tivesse dito alguma coisa. Portanto, nós vivemos muito subordinados a estes mitos. É uma coisa... Bom. E eu tenho ali algumas perguntas. O desemprego cresce no mundo inteiro, não é? Sobretudo aqui na Europa, e como eu dizia da outra vez, vai continuar a crescer. Essa ideia de que venha aí a retoma e venha aí o não sei quem, os salvadores que vão pôr o emprego todo a crescer, é uma treta como outra qualquer. Claro que em períodos eleitorais pode-se prometer tudo o que se quiser, porque o emprego, felizmente, não são eles que o criam, e ainda bem, é a economia real. E são as pessoas, as organizações e a iniciativa dos empresários. Bom. Mas o trabalho não pode ser decente. A maior parte das condições em que as pessoas trabalham é indecente. Mas não pode ser decente. Que é o grande trabalho da Organização Internacional do Trabalho, o grande tema de referência é por um trabalho decente. Mas lá está, mas ele não pode ser decente. Pode. É uma questão de nos organizarmos para isso. Bom, a economia social e solidária, o que é? Vale o quê? Bom, nós falamos muito de economia social, lembram-se nós aqui na Universidade, tentamos muito impulsionar esta área da economia social e solidária. Eu pus os dois conceitos porque há países que usam mais o termo economia solidária e outros social. Os anglo-saxónicos e os franceses usam termos diferentes, mas quer dizer, grosso modo, a mesma coisa. E, portanto, a economia social e solidária, o que é? Quanto é que vale? O que é que isso é hoje nas nossas sociedades? Não poderia ser muito mais? Não poderia ser muito mais incentivado? Por exemplo, as obrigações de impacto social. Por exemplo, o Reino Unido tem várias estratégias, por exemplo, de gestão das contribuições sociais às famílias, que repousam sobre modelos de responsabilização das famílias e de quem recebe os apoios sociais. Quer dizer, nós em Portugal, o nosso modelo, por exemplo, dos subsídios, e depois dizemos que as instituições são subsídio-dependentes e fechamos o assunto. Quer dizer, então se nós obrigamos as pessoas a fazer aquilo que nós dizemos que se faz, não é? Depois, as pessoas estão a fazer, recebem o dinheiro para o fazer, nós não deixamos fazer de outra maneira. Se fizerem de outra maneira, nós não financiamos. E depois dizemos que as instituições são subsídio-dependentes. É a mesma coisa com os fundos comunitários. Este governo agora diz que simplificou tudo, e foi uma simplificação espetacular. Havia 20 regulamentos, e agora pegaram nos 20 e puseram num só. Claro, passou de 20 para 1, mas está lá exatamente o que tinha nos 20. Não é? É um espetáculo. Estão lá as normas todas, tudo a mesma confusão, as mesmas coisas. Portanto,
nós não saímos deste patamar, quer dizer, nós estamos sempre a peliçar, não é? Neste modelo. E agora já me perdi, estava a falar de outra coisa qualquer. As obrigações de impacto social. Estava a falar do Reino Unido, tem modelos, por exemplo, pegam na prestação. Vamos falar de uma família com muitas carências e está uma pessoa desempregada, tem um idoso que recebe um subsídio para isso mesmo. Os idosos têm pequenos subsídios que existem. Depois, tem uma pessoa, por exemplo, com deficiência, que tem um apoio especial e tal. O que é que fazem? Desenvolvem modelos. O próprio Ministério da Segurança Social de empowerment das pessoas que recebem. E em vez de estarem a dar aquilo tudo, juntam esse dinheiro e dizem, fazem um acordo com a família e dizem, nós agora está aqui este dinheiro e até lhe acrescentamos mais isto, mas vocês vão gerir este dinheirinho. Portanto, isto é um orçamento familiar de subsistência, portanto, vão gerir este dinheiro. Portanto, promovem o empowerment. É tudo. Uma das coisas básicas em Portugal era, dado o dinheiro que existe e que se dá, que se peça alguma coisa em troca. Por exemplo, o próprio rendimento mínimo garantido, o rendimento mínimo de rendimento de inserção social, o social de inserção, todos esses financiamentos não pedem nada em troca. Nós estamos a dar a 400 mil pessoas esse dinheiro. É o que eu costumo dizer. O Estado é uma fábrica de pobres que quer que os pobres continuem pobres, porque se não houver mais pobres, aquele Estado e aqueles funcionários não têm como subsistir. Portanto, é uma fábrica de pobres. O Estado Social tem muitos aspectos em que é uma fábrica de pobres. Quer dizer, nós temos que ter... Se nós, vamos imaginar, só desde o 25 de Abril, que andamos a apoiar certo tipo de carências de famílias pobres. E muito bem. Mas já passaram 40 anos. Ao fim de 40 anos, se a nossa preocupação fosse eu vou apoiar esta família durante 20 anos, aqui algumas já passaram 40, portanto, se dissermos 20 não é muito. Eu vou apoiar esta família que viveu e vive numa lógica de pobreza e de dependência, e eu vou, durante 20 anos, vou fazer tudo para promover o empowerment desta família. Para que ela, daqui a 20 anos, através das gerações mais novas, tenha capacidade de se governar a si própria. Ninguém faz isso. É o dinheirinho ao fim do mês. É. Se nós andamos a dar dinheiro às pessoas há 40 anos para elas serem pobres e continuarem pobres, quer dizer, depois a gente diz, não é nada disso. Mas quer dizer, é preciso chamar as coisas como são. Não é? Se nós não promovemos o empowerment, estamos a fabricar pobres. E pobres geração após geração, que é isso que a pobreza portuguesa é, essencialmente. É uma pobreza estrutural. Não é? Portanto, é muito ridículo isto tudo. Muito ridículo. Ou demasiado ridículo. Não é? E uma coisa em que o Vasconcelos, como é que ele se chamava, que faleceu? O Diogo Vasconcelos. Trabalhava muito estas questões, sobretudo da economia social, andava a trabalhar nesta ideia das obrigações de impacto social, dos bonds, estas obrigações de impacto social, que tinha que ver muito com isto, que é começar a apostar e injetar dinheiro nesta capacidade de empowerment social, da economia social. Meter dinheiro aí, investir, começar a investir nisso. E desenvolver a sociedade muito mais pelos investidores sociais. Não é? A economia da atenção, da dádiva, as redes de cooperação, o trabalho comunitário, o voluntariado, bom, muitas outras coisas, mas também dinheiro. Isto tem que subir na escala da inteligência, porque se nós queremos correr, é correndo que se aprende a correr. Então vamos nos estruturando, vamos nos organizando, e amanhã, daqui a 10 anos vamos ser melhores, daqui a 20 melhores, daqui a 30 melhores, mas se estivermos todos a remar para aí, e não é haver agora, e o Estado depois vem e retira outra vez tudo. Lançam-se dinâmicas e depois retira-se tudo. Lança-se outra iniciativa, depois retira-se tudo e recomeça, que é uma ótima forma do Estado assegurar a sua prepotência. Bom, e depois é isso, não há fatalidades sociais, quer dizer, tudo são construções históricas. Nós somos assim. Agora, é verdade que algumas destas peças têm 800 anos, é um bocadito, convenhamos, mas nada nos diz que algumas coisas destas não se podem mudar. A sociedade portuguesa hoje, por exemplo, a população portuguesa hoje tem um dado que não tinha. É muito instruída, muitíssimo mais instruída. E isso é um elemento, lá está, que pode catapultar uma realidade diferente. Não chega, porque estas pessoas que são mais instruídas, do ponto de vista cultural, têm estes mitos na cabeça. E, portanto, o que é preciso é
é ir desfazendo junto desta geração mais nova também estes mitos. Não basta ser mais instruída, não é? Do ponto de vista escolar. E, portanto, há responsabilidades sociais e, de facto, quer dizer, e depois aparece esta questão, está bem, mas e os partidos e o poder político em Portugal e as suas características? É verdade que parecem secar as fontes da criatividade, não é? Eu sei disso, porque sei lá, a gente trabalha com os partidos políticos, concorrem às eleições, não é? E querem fazer programas e iniciativas e, portanto, reúnem pessoas para dizer, ok, digam lá o que é que se deve fazer neste campo, neste e neste. As pessoas dão as suas opiniões, os técnicos, os criativos, os que estão no terreno, as pessoas que trabalham na inovação social, dão as suas sugestões. Pois aquilo tudo é amalgamado e é traduzido numa coisa, às vezes em nada, outras vezes é umas frases feitas, umas coisas que depois não traduzem nada. Porque ninguém que está ali no exercício do poder acredita no que está a dizer. Se meterem lá estas palavras pelo meio. Não é? E ainda por cima, hoje, quando estas pessoas falam muito através de soundbites, não é? Aquela coisa de, mesmo os primeiros ministros, não é? Agora vai fazer um discurso sobre este assunto e, portanto, entregam-lhe um papel antes a dizer, tem que dizer 10 vezes a palavra X. Dizem qualquer coisa, que metem lá 10 vezes aquela palavra e está resolvido o problema. Porque o objetivo é comunicar uma coisa, uma mensagem, passar uma ideia, uma mensagem. Quer dizer, onde chegou a, digamos, a pequenez do... Portanto, lá está. Isso depois faz. O Camões já dizia, não é? Nós temos uma elite dirigente que faz fraca uma forte gente. Não é? Ele tem essa expressão. E eu creio que isso é o que acontece hoje em Portugal, é muito claro. Porque eu ando muito pelo país, conheço muito bem o país, desde os 17 anos que corro o país todo. E aquilo que eu vejo é que o país tem uma vitalidade impressionante, não é? Instituições poderosas localmente. Bastava dar um bocado de gás, não é? Aquilo é dar-lhes gás. É valorizar-lhes, dar-lhes capacidade de se ligar em redes, estruturarem, e hoje com as tecnologias à disposição isso é muito mais fácil, e criar essas dinâmicas. Mas imediatamente isso é visto como uma ameaça a Lisboa, ao poder central. Não é? E tudo se faz para desarticular isso, desativar. Não é? Portanto, nós temos belíssimas condições e somos um país tão pequenino que temos essa vantagem. Podemos rapidamente também dar certas voltas, não é? Mas era preciso que a elite dirigente, e a elite dirigente, eu não falo do PSD, é a elite dirigente dos vários partidos políticos, sobretudo aqueles que são poder, não é? Tenham esta capacidade de perceber que o país pode ser diferente. Agora, eu estou à espera, nas próximas eleições, bem, que já estão mais ou menos aí, eu quero ver quem é que é capaz de propor um país nesta lógica. Que este aqui é o salto que é preciso dar, que é um salto cultural, mas é fácil. Quando nós criamos as escolas profissionais, ou até no programa Escolhas, a gente acreditava nisto, e alguns podiam dizer, olha os líricos. Fez-se, está aí, funciona lindamente, 26 anos depois, 12 anos depois, impecável. Só que nem sequer isso é trazido à rua, à praça pública, não vem ao espaço público, porque não interessa. Porque não interessa, quer dizer, e nós temos dentro dos nossos, temos nas nossas mãos, dentro das nossas cabeças, nas nossas mãos, a capacidade de fazer isto em múltiplas áreas, É uma tristeza ver como é que gente tão fraca faz tão fraca uma forte gente. Ia dizer qualquer coisa. E a que estão preocupados é impingir pacotes de mentiras. Sim, eu não diria tanto, porque eles até na boa intenção deles são capazes de estar... Eu diria que culturalmente, o modelo cultural que eles têm na cabeça é um modelo de mais do mesmo. Eles podiam ser, digamos, a corte de Dom Afonso Henriques. Não é? Porque... Como a primeira coisa a criar foi o Estado construiu a nação dividindo benesses. Foi assim que construiu a nação. Foi assim que se desenvolveu o país. Foi distribuindo benesses. Ainda hoje. Não é? E nós temos países, por exemplo a Noruega, vocês são países que nascem de baixo. Não é? De baixo para cima. Não é? O Reino Unido, outros países que nascem de baixo para cima. Não é? E, portanto, aquela coisa dos governantes, do não sei o quê e tal, calma, quer dizer, e é o que eu digo hoje, a maior parte das pessoas dizem, porque isto, no campo da educação, porque era preciso isto e aquilo. E muitos depois caem naquela asneira de dizer,
Pá, e você é que dava um bom Ministro da Educação. Eu disse, pá, nem pensem. Porque vocês estão a cair no mesmo erro que acabamos de referir. É que há o Salvador. É o mesmo erro. Lá estamos nós com a mentalidade de que depende de outros fazer aquilo que nos compete. Eu digo, organizem-se, juntem-se com a escola do lado, façam uma coisa diferente. Ainda hoje, nós aqui na Universidade trabalhamos muito com escolas e no campo da educação, e surgiu hoje lá um desafio de 3 escolas que querem organizar-se e fazer uma coisa muito diferente, da maneira como trabalham os alunos com mais dificuldades. E desafiaram a Universidade para os ajudar a pôr de pé esse projeto. É das poucas vezes que aparece uma coisa, não é? Finalmente, quer dizer, andamos há anos a dizer organizem-se, juntem-se, mas é quase preciso ir lá e convencer 2 ou 3 diretores, fazer quase de missionário, não é? De ir e pegar neles e juntá-los, pensem numa coisa, a gente organiza, faz quase tudo, vamos lá para a frente, façam diferente. E agora finalmente surgiu da cabeça deles, não é? Porque isso não há salvadores, não é? É uma treta dizer que há salvadores, porque os salvadores dão a ilusão de que salvam as coisas, mas as pessoas que estão lá estão com a mentalidade outra vez do passado, portanto não interessa nada, não é? Bom, e para... Olha, fiz qualquer coisa que não devia. Está a ver? Já está pronto. Uau! Tem mais. É de Rangel, claro. Bom, isto é um tempo de muita sede. Eu acho que nós dizemos isto tudo e barafustamos porque estamos cheios de sede. Se estivéssemos satisfeitos, ninguém barafustava ou dizia que o mundo está... Portanto, quando nós dizemos que há um carro desgovernado que vai contra uma parede e vai, está a ir, todos os dias, é isso que se percebe. As pessoas não estão a perceber isso, mas esta sociedade está a entrar em ritmos e em lógicas que só vão destruir. Agora, nós podemos dizer, já houve isso, alguns respondem-me assim, isso já houve em vários momentos da história, em que as sociedades foram contra a parede, não é? E houve civilizações que desapareceram. Se calhar é assim, não sei, se calhar é assim que as coisas se resolvem, eventualmente. Estamos cansados, desgastados, bom, mas estamos muito, em todo o mundo, as pessoas estão muito cansadas, muito desgastadas. Às vezes ainda... Bom, claro, há uns líricos, não é? Há uns poetas, uns líricos que acham há aí umas ideias, tal. E agora há esse candidato a presidente que vem com umas coisas, é um lírico, ele até está sempre a dizer poemas e tal. Quer dizer, a gente desvaloriza tudo, não é? Desvaloriza tudo. E esta ideia de procurar de... Bom, e a questão é cultural, portanto, outro mito que nos meteram na cabeça é que estamos a passar por uma crise económica. Nada económica, quer dizer, porque a economia, se não dá de uma maneira, dá de outra. Portanto, a questão não é económica, a questão não há política. A política que foi capturada pelos interesses económicos. E, portanto, hoje não há líderes políticos. O Obama é o que é, o maior líder político ainda é o Papa Francisco. Neste momento, é o único que é ouvido pelo mundo todo. A ONU desapareceu. Não se esqueçam disso. É que há 30 ou 40 anos a ONU tinha um poder enorme. Hoje desapareceu do mapa. Não é? Portanto, quem são as instâncias internacionais que regulam as coisas? Que podem dizer, aqui não, porque é que aquele senhor africano anda a fazer aquelas coisas todas e ninguém o incomoda? Quer dizer, como é que é possível? Não é? E parece que os Estados Unidos são os polícias do mundo. Se não for a Obama a dizer qualquer coisa, ninguém diz. A Europa fecha-se em copas, não quer entrar em nenhum conflito, não quer fazer nada, com medo disto e medo daquilo. Estamos todos dominados pelo medo. Não é? E não há dirigentes com capacidade para, digamos, saírem um pouco... Aliás, até este novo Marx, este Piketty, não é? Aquele francês, que publicou agora aquele livro que anda para aí a esquerda toda no mundo a seguir e a ler. E ele veio cá a Portugal e a certa altura perguntaram-lhe, mas então, explique lá, a forma de combater o desemprego, ou de fazer isto, ou fazer aquilo. E ele diz, o que eu sugiro é que se faça, por exemplo, taxar os rendimentos elevados e coisas desse tipo. Então explique lá. E ele, a certa altura, diz, ou mesmo formas de combater o desemprego. E ele, a certa altura, diz assim, está bem, pode-se fazer, mas há países onde não se pode fazer. Não adianta nada fazer. Sei lá, em França. Sim, em França podia-se fazer. E o Hollande fez um bocado. Mas não se podia ir muito mais longe porque o país ao lado não fez. E, portanto, não fazendo o país ao lado, eles fogem todos para lá.
Em Portugal, a mesma coisa. Quer dizer, e ele dizia, há coisas que hoje, digamos, becos sem saída da economia, que só se pode resolver à escala mundial. De outra maneira é muito difícil resolver. Bom, por um lado é isso, mas por outro lado, estas coisas também dependem muito das pequenas parcelas, e nós, voltando aqui ao nosso país, esta questão é cultural, digamos, nós estamos, digamos, este cargo desgovernado é um cargo desgovernado por razões espirituais, de falta de confundirmos toda, digamos, esta imediatez permanente, a falta de momentos de paragem, de travar, pensar, ver se é assim, se não é melhor por ali, por lá. Nós não paramos, preferimos, entramos nesta vertigem, que é uma vertigem que, naturalmente, por isso é que eu digo que, aliás, o desemprego a subir são os telhaços do carro que já bateu na parede. Não é? Porque como é que achamos que não está um carro a ir contra uma parede? É evidente, quer dizer, estes números de desemprego a crescer, não é? E com o investimento que falávamos da última vez em robotização, é evidente que só vai crescer. Não é? Mas porquê é que não se cria um tipo de trabalho e emprego diferente? Não é possível. Mas como? Mas então vamos conversar. É a única maneira. É conversar. E, portanto, isto muda profundamente a escala do espaço e do tempo. Por isso é que nós vivemos um momento profundo de transição cultural. Não é? Não dá muito para falarmos mais sobre isso hoje, mas nós vivemos um momento muito grande de transição cultural. Nós estávamos habituados a uma escala, vivíamos uma escala de relação com o espaço e o tempo que estão a ser destruídas completamente e substituídas por outra. A imediatez, por exemplo, é uma coisa que é completamente nova no mundo, nunca houve. Não é? Desde que existe a história humana, nunca houve esta imediatez contínua, permanente, não é? E a velocidade, estamos a ser completamente dominados por isso, sem nos, digamos, reestruturarmos. Mas lá está, vamos nos estruturar como? Esse é que é o problema, ninguém sabe. Portanto, por exemplo, o Paulo Virílio diz: inundados de diretos, somos anonimamente colonizados e afastamos-nos mais e mais do real que nos cerca. Bom, e esta questão do afastamento do real é, a meu ver, uma das grandes questões, não é, dos dias de hoje. E por isso as minhas sugestões têm mais que ver, em relação ao futuro, têm muito que ver com isso. É preciso pois, o poder como serviço. O pós-2008 não pode ser igual ao pré-2008, esse é que é o drama. Nós estamos no tempo do pós-2008, mas os esquemas mentais são os mesmos, então vamos contra a parede. Fomos em 2008 de uma forma já bastante grave, mas não foi nada para o que vem aí, não é evidente. Precisamos de abandonar os referenciais do passado, abandonar a heroicidade. Dizer, esta coisa de que isto vai lá, se nós fizermos um grande movimento, uma grande, não é, manifestações, não sei o quê, quer dizer, já se viu os indignados da Espanha, os indignados de Portugal, o que é que isso resolveu? Zero. Está bem, dão conta de que há uma insatisfação. Quer dizer, não é por aí, não é? E é preciso fazer o possível, não é? E fazer o possível é, através de uma revolução. Como é que isto agora se resolve? É uma revolução, isto é, como eu vos dizia, um travão que é colocado na história para que o carro não vá contra a parede. E colocamos um travão de repente. E batem, quer dizer, batem naquele momento, bate ali tudo, não é? Mas, ou é em democracia. Como é que se evolui? Como é que esta transição em que nós estamos envolvidos se resolve em democracia? Não é? E com um poder político capturado, como eu dizia há bocado, sobretudo por perspectivas económicas e por ideias tacanhas, mitos completamente falsos. Bom, sentados no sofá da nossa própria história, é o que a maioria das pessoas faz, assiste ao carro desgovernado contra a parede a fazer zapping, não é? Sentado no sofá. E de repente aquilo cai tudo, não é? É isso que estamos a fazer. Ou outra coisa. Não sei. Bom. O tempo pós-humano ou apenas mais humano, não é? Aquela coisa que falávamos da última vez. Estamos a trabalhar neste momento na luta contra a morte. Ok, está bem. Vamos passar a viver 150 anos, 200, ok, está bem. E depois?
É um tempo, o tempo pós-humano, cheios de chips e de tecnologias dependentes das máquinas e tal. Sim, até podemos ser outro homem, eventualmente. Será esse o grande salto que vamos dar? É esse? Vamos passar, deixar de ser estes seres humanos, assim como estamos aqui, muito frágeis, não é? E vamos passar a ser uns robôs completamente aí artilhados e tal. É esse o salto? Parece que é para isso que se está a trabalhar. Mas a gente diz, não, é um tempo mais humano. Mas quem é que está a trabalhar para ele? Não é? Por isso é que eu dizia há bocado, parece que o único referente para isso é o Papa, neste momento, não é? Parece que é o único referente que nos permite pensar o mundo dessa maneira, de uma forma mais humana, a uma escala diferente. Bom, mas eram estas as questões. Não sei se o time é que foi aqui o responsável por esta segunda sessão. Se calhar podia pensar que eu tinha coisas mais específicas, mas mais específico depois. Eu conto lá no texto uma coisa que eu chamo o efeito ponte das Longras, que é uma ponte que tinha caído aqui em Gondomar. E eu soube disso tudo pela imprensa. O JN, que é o jornal que conta as histórias todas, as terrinhas e tal. E então o JN contava uma história, uma grande coisa da Ponte das Longras, porque era uma ponte ali do Rio Sousa, suponho, que tinha caído há uma data de anos. E aquilo separava a comunidade. E eles não conseguiam, portanto, tinham sempre que dar uma volta enorme para irem ver os do outro lado. E aquilo era uma comunidade que, pronto, uma parte da família estava de um lado, outra do outro. É o rio une, não separa. A gente tem a mania que os rios separam. Os rios unem. Bom, as duas margens. E então lá estava, a ponte caiu, uma ponte de pedra. Bem, a junta de freguesia, a Câmara, não sei o quê, mete no novo orçamento, não mete. O Valentino, não sei o quê e tal, enquanto distribui eletrodomésticos, mais ponte, mais para ali, mais para lá. Bom, não se fez. Não se fez, ninguém a fez. Então, um dia, uns senhores, eles contam assim a história, estavam no café lá da Terra a conversar sobre isso e disseram, isso porque é que nós não nos pomos a fazer a ponte? Mas como é que nós agora vamos fazer a ponte? Substituir a Câmara, o Estado? Quer dizer, que faltava? Não, a responsabilidade deles. Não. Alguns adivinharam. Então começaram, organizaram-se, começaram. Ora, como é que se faz? E tal. Foram lá pedir alguém para pôr a ponte de pé. Era preciso o quê? Depois foram de porta em porta. Como fazem para o futebol. Não é? Para o futebol toda a gente faz, mas para fazer a ponte não faziam. Então foram pedir às pessoas, olha, se der meio saco de cimento, a gente vai conseguir. Se der não sei o que para comprar a pedra, não é? Porque a pedra ainda por cima a parte estava lá. Sobretudo o cimento e a mão de obra. Eles deram, porque havia pessoas lá que sabiam aquilo. Então, andaram durante uns meses largos a trabalhar e refizeram a ponte. E depois foram no fim, e entretanto a Câmara, claro, acossada por aquilo, meteu lá no orçamento e tal. Depois andaram a fazer a análise e fizeram a ponte com muitíssimo menos dinheiro, o custo real, né? Muitíssimo menos dinheiro, e resolveram o problema que tinham. Então voltaram a unir e fizeram grandes festas, sardinhadas, claro que é típico, não é? Logo a grande sardinhada, grande tainada e tal, grande arraial, e voltaram a fazer a ponte. E então depois não ficaram por ali, que é o que isto tem de... Quer dizer, quando as pessoas se congraçam, é o que isto tem de maravilhoso, que é, não ficaram contentes, e que é típico nosso, não é? E vamos para a frente. E então foram e limparam as zonas adjacentes de um lado e do outro, que entretanto se tinham degradado, porque não estavam a ser usadas. Então refizeram aquela zona de um lado e do outro, e tornaram aquilo um local espetacular. As famílias usam, é para piqueniques, que é tornar o piquenique diário, ou pelo menos semanal, que é mesmo assim que nós estamos bem a beber um copo e com os pés debaixo da mesa. Fazer com o PTEC, não é? Isso é um reto. Exato, se calhar. Pronto, mas eu conto lá a história do efeito Ponte das Longras, que é assim que se chama lá essa terra de Gondomar. Porque é muito sintomática, não é? Do que é ficar à espera e fazer, não é? Não quer dizer que seja tudo assim, mas é um exemplo. Senhor, já Desculpa lá que estou sempre. não querendo abusar,